Com atuação no mercado nacional há mais de 48 anos, atuando no mercado moveleiro, entre outros segmentos de atividade no Brasil e também no exterior, a Maquilinha é referência em tecnologia, produtos e serviços. Sua marca tem forte vínculo no segmento moveleiro, especialmente por sua posição de vanguarda e preocupação, foco no cliente e também porque é sintonizada com o futuro. A empresa agora investe em uma reestruturação que visa manter as conquistas destas décadas e intensificar o seu posicionamento com foco no futuro, determinada a surpreender seu cliente com inovação e qualidade de soluções, também atendimento. E para falar mais sobre esse momento importante da história da empresa, recebemos hoje aqui para conversar conosco então Alberto Luparia, diretor comercial e de marketing da Maquilinha. Seja muito bem-vindo, Alberto Luparia. Apresente-se ao nosso público setor moveleiro, por favor. Muito obrigado, Bessa. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de informações e conhecimentos, né? Bom, então, como introduzido, me chamo Alberto Luparia, sou atual diretor comercial e de marketing da Maclinha, recém, né, chegado, há pouco tempo. Como formação, é uma formação acadêmica diferenciada que eu tenho, começando desde uma MBA em Gestão Estratégica de Negócios, pós-graduado em Engenharia de Produção, também graduado depois em Desenho Industrial, com ênfase em projetos de produtos. Inclusive, fiz um segundo grau técnico em Desenho Industrial, ou seja, desde a da adolescência estou aí atuando nesse segmento moveleiro, porque um dos pontos, né, focais do Cefet, quando era a formação do segundo grau, era justamente o desenho industrial, porém direcionada ao projeto de imobiliário. Então, digamos que os meus primeiros rascunhos com o setor moveleiro e o mobiliário iniciaram-se com 14 anos, quando começava a fazer uso das máquinas de marcenaria, o aprendizado, né, de como se utilizar uma serra-fita, uma serra circular, um rebote, uma plana, um torno. Isso foi iniciado com 14 anos, quando eu estava ali no Cefet. Então, foi uma trajetória acadêmica bem interessante, bem diversificada. Com 14 anos, você já teve uma condição e uma oportunidade de ter também uma experiência profissional na Maquilinha, atuando em visitas a clientes, e eu diria que você percorreu várias etapas de um processo de carreira dentro da Maquilinha, né? Fala um pouco para nós como é que foi isso, o seu início na Maquilinha e Na verdade, desenvolvimento da carreira e depois até a própria ascensão para o mercado profissional como um todo, né? a experiência, na verdade, no setor moveleiro começou realmente em chão de fábrica, quando eu iniciei um estágio num escritório de arquitetura, onde a minha função era justamente, né, planificar os rascunhos, os garranchos que o arquiteto, na época, né, desenvolvia para os clientes, e eu tinha que converter aquilo ali em desenhos factíveis para execução por parte dos marceneiros que eram empreitados. Por vezes os marceneiros não entendiam ou não conseguiam traçar os móveis, e às vezes tinha que desenhar o móvel na chapinha mesmo no chão, para eles poderem erguer o mobiliário. Depois, como trajetória profissional também, até chegar na McLean, eu passei por diferentes empresas. Então, seja na parte, né, de projetação mesmo do móvel, porque eu trabalhei como designer de interiores durante muitos anos. Depois dessa fase de design interiores, tive a oportunidade também de ter experiências a nível também de estágio em boas empresas, como a Rudinick, a SCA, experiências inclusive no exterior, como na Itália, onde atuei também no grupo Santa Rosa, né, no norte da Itália, na região de Pordenone. Então foram experiências que foram agregando. Depois também saí da Itália para regressar ao Brasil, trabalhando por um tradicional fabricante de ferragens, né, produtor de ferragens, que é a Retis, que agora pertence ao grupo Big Fair. Então ali também trabalhei como designer no departamento de desenvolvimento de novos produtos, onde também tive grande conhecimento da indústria moveleira, e assim fui acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento na área de design do Brasil, junto a outros designers que marcaram aquela época ali.
Depois saí da Retes para estar do outro lado da mesa como um empresário, junto com o que seria, na época, era o meu ex-chefe na Retes. Montamos uma fábrica de móveis, uma outra proposta na época. E depois, quando eu saí dessa atividade, é que eu realmente iniciei na Macline. Ah, e foi muito interessante porque eu já tinha toda uma bagagem da parte de projetação do mobiliário, da parte de fabricação, porque também fabricava, e isso ajudou muito, né, nesse ingresso na Maclean, na comercialização das máquinas, porque eu identificava com facilidade as necessidades, né, dos clientes, das empresas, e era mais fácil ainda, depois, considerando todas essas bagagens, essas informações, oferecer as soluções mais apropriadas para essas necessidades demandadas. Então, foi uma trajetória interessante, né? Fui crescendo também, fazendo carreira dentro da Maclean, até assumir a gerência comercial. Depois, né, de 13 anos, tive uma outra oportunidade de novamente sair do Brasil, ingressando depois pela BS, um projeto novo da BS, que era a consolidação de uma filial da BS em Portugal, com uma estrutura própria em Portugal, da equipe comercial, assistência técnica, na qual fiquei 2 anos lá. E, de novo, regressando ao Brasil, sempre pela BS, também replicando o mesmo projeto, né, de implementação, de consolidação de uma filial no Brasil. E agora, regressando à Maclinia, né, numa outra condição, com uma outra bagagem, com toda uma nova visão de gestão, de management, uma, um aprendizado de diferentes culturas industriais, não só a cultura europeia, né, mas de um globo, porque a gente acaba sempre assimilando dentro de um grupo, como é o que eu estava antes, outras visões, outras maneiras de gestão, portfólios de produtos diferentes, foi realmente enriquecedor. Sem dúvida é uma grande bagagem e contribuição, a expectativa é muito grande para esse momento da Maquiline e para o próprio desenvolvimento do setor. Agora, um ponto que eu gostaria de tocar com você é o seguinte: pouca gente talvez saiba que a Maquiline também atua em outros segmentos que não o moveleiro. Eu queria que você falasse para a gente quais são esses segmentos e qual que é essa sua capacidade de visão até global, na medida em que você também trabalhou na comunidade europeia, é, de visão de atendimento de necessidades e de soluções e transportando isso para o público moveleiro, qual que é a contribuição que o setor moveleiro pode esperar disso tudo? É verdade, a Maclinian realmente atua em outros segmentos, não só o moveleiro. Posso citar o de compensados, pisos, portas, metal mecânico, vidros, até mesmo no couro tem soluções para couro. Ou borrachas, né? Soluções de homogeneização de espessura DVA, por exemplo. O interessante é que muitas vezes, atuando nesses novos ou outros nichos, né, e segmentos, no desenvolvimento de uma solução específica para algum segmento, a gente acaba abstraindo, pegando essa solução e aplicando ou criando uma nova forma, né, de solução para um outro setor. Vou exemplificar. Por exemplo, no setor de pisos, existiu durante um período de tempo uma necessidade de trabalhar com pisos estilo handscraft. E até então era trabalhado de maneira manual, onde as pessoas tinham que escavar com goivas, né, os baixos relevos a serem, né, executados no piso. Derivado disso, foi desenvolvido na época por uma empresa um processo de embossing, ou seja, de comprimir a madeira para criar esse efeito semelhante ao handcraft. Disso veio e surgiu a ideia, né, sempre pensando um pouco fora da caixa, de converter isso também numa solução nova para o setor moveleiro com um processo novo de impressão. E aí surgiu, no caso da Maclean, a impressora em baixo relevo. Uhum. Então, é uma forma, né, de migrar soluções que vieram de outros segmentos e aplicá-las e oferecê-las como novidades tecnológicas no setor moveleiro. A mesma coisa do setor metal mecânico. Existem grupos específicos para retirada de rebarbas ou do óxido que remanescente de processo de oxicorte, plasma ou laser, onde nós tínhamos grupos ali de escovas metálicas,
para agredir o metal e que foram replicadas no setor moveleiro para os exportadores de móveis de pinos como uma solução para fazer móveis com efeito rusticato. Então, a gente acaba tendo, né, migrações de soluções de outros segmentos e aplicando isso como soluções também inovadoras para o mercado moveleiro, buscando oferecer diferenciais ou novos processos. Muito interessante, Alberto. A Maquiline é uma empresa referência no setor moveleiro, inclusive em tecnologia, e tem contribuído muito para o desenvolvimento do setor. Aí a empresa vive agora um momento novo, uma reestruturação, onde talvez o seu grande desafio seja traduzir toda essa tradição e essa história, essa trajetória bem-sucedida, com a expectativa que se cria nesse momento em que as relações comerciais e até mesmo os modelos de produção estão em processo de transformação, né? Como é que você enxerga isso? Na verdade, o mercado mudou muito, né? Esse desenvolvimento de novos materiais, esses lançamentos de novas ferragens, culminam em mudanças, né? E em novos processos que temos que desenvolver, né? É claro que isso vai culminar também no desenvolvimento de um novo portfólio. E parte desse portfólio que pretendemos oferecer para o mercado brasileiro, hoje não há fabricação nacional. Então, o que o mercado pode esperar é que a maquininha venha propor, né, soluções que hoje são importadas que passem a ser fabricadas no Brasil. Isso é uma coisa importante, né? Nós acreditamos que, com tudo que aconteceu na pandemia, nós tenhamos novos arranjos produtivos locais. É uma tendência. E a Maclean quer seguir também essa tendência dos arranjos produtivos locais e fortalecer a produção de determinadas soluções hoje não fabricadas, e fabricarmos aqui no Brasil e oferecermos essa tecnologia, essas novas soluções para o mercado nacional e também focar sempre, né, na indústria 4.0, que é uma tendência cada vez maior aqui no mercado brasileiro, e promover o 4.0 não só na gama mais alta do mercado, mas também na faixa mais baixa. Vamos propor esse tipo de solução também para a gama mais baixa. Se é verdade que na história da indústria moveleira, no passado, a gente tinha uma determinada região do Brasil, como o Rio Grande do Sul, numa vanguarda muito grande, porque eles eram pioneiros em todo o processo produtivo, e na medida que o setor foi crescendo e foi se desenvolvendo, ele foi criando uma capilaridade em que os polos e indústrias de outras regiões passaram também a ter acesso a essa tecnologia, e isso contribuiu demais para o crescimento e desenvolvimento do setor. Também é possível afirmar que você ter hoje uma visão global, como é o teu caso como profissional, e essa visão global trazida para a realidade do Brasil vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para que as nossas empresas e o próprio setor tenham um crescimento mais ainda punjante do que já tem tido, porque o Brasil se tornou uma referência nesses últimos anos no mundo em termos de produção mundial. Estamos num processo muito bom. Aí eu te pergunto, qual que é a sua visão sobre o mercado global nesse momento? Na verdade, assim, existe uma preocupação, né, principalmente em trazer com esse conhecimento agora global, atualizar a indústria nacional com novos processos, com novas tendências, com tecnologia acima de tudo, novos modelos de gestão, porque são modelos diferenciados. O Brasil não é para amadores, é um mercado muito complexo, com regionalismos, inclusive, regionalismos esses que devem ser respeitados, então também temos que nos adequar a esses regionalismos, né? E a questão toda é uma gestão focada sempre em resultados, né? Então, essa questão do global, hoje, o novo pensamento global, é como otimizar processos, né? Procurando fortalecimento, né, dos arranjos produtivos locais. É isso que eu enxergo hoje, porque a pandemia ensinou muitas coisas, entre as quais a questão, por exemplo, da logística. Hoje, principalmente na Europa, a logística está ficando cara,
difícil. Viajar dentro da Europa, por exemplo, ficou muito complicado. A falta de containers, né, afetou muito, falta de componentes também. Acompanhamos não só no segmento de máquinas, mas no automotivo, o que desencadeou a falta de componentes. E isso vem obrigando a indústria a se reinventar. Então, há uma tendência hoje global, né, de buscar novos arranjos, novos fornecedores a curtas distâncias e fortalecer o local, vamos assim dizer. E a gente tem um período atual pós-pandemia que causou e proporcionou transformações de muitas grandezas e proporções no mundo todo, né? E o setor moveleiro não ficou imune a isso. E eu te pergunto o seguinte: qual que é a sua leitura sobre o mercado moveleiro nacional e, na sua visão, quais são as oportunidades e possibilidades de crescimento para essa indústria tão pujante que a gente tem aqui no Brasil? Na verdade, sim, estamos nos readequando, né, à situação pós-pandemia, vamos assim dizer, né? O que que acontece? Durante a pandemia, as pessoas perceberam, pelo lockdown, que moravam mal. Então, elas deixaram, né, de sair em cinema, restaurantes, de ter atividades de lazer fora de casa, e ao permanecerem mais tempo em casa, perceberam que moravam mal ou que haviam novas necessidades, portanto, aqueles que precisavam trabalhar em casa, prepararam um espaço da casa para aquilo. Então, durante a pandemia teve um boom, né, de demanda, cresceu muito a parte de demanda por fabricação de móveis, foi uma loucura, o mercado explodiu. E agora estamos enfrentando um período de acomodação natural, né? Pós-pandemia, aonde com o encerramento do lockdown, as pessoas ainda na ânsia, né, de voltar a viajar, de desfrutar do lazer fora de casa, também, né, começa a deslocar o dinheiro que antes estava sendo aplicado para a aquisição de imóveis com outras coisas. Porém, surgiram novas necessidades, né? Algumas perceberam, né, durante a pandemia, a importância de criar relações de amizades ou de aproveitar melhor o tempo com a família e que geraram também oportunidades, né, no que se refere ao desenvolvimento de novos modelos de imóveis, de decorar a casa, de recepcionar as pessoas. E respondendo melhor a pergunta do mercado na moveleiro nacional, é interessante a evolução da adaptação, né, que muitas empresas estão tendo agora com o fim da pandemia. É uma indústria em constante evolução. O design me surpreendeu muito. Eu lembro o que era o design automobiliário brasileiro há 25 anos atrás, quando eu comecei, o que é hoje. Eu vejo uma nova geração assumindo empresas idôneas, muito mais preparada, né? Uma gestão muito mais profissional. Vejo uma evolução muito acelerada das empresas ingressando no e-commerce e como esse comportamento do consumidor também durante a pandemia tem gerado uma movimentação diferenciada das indústrias, né, no setor moveleiro. Então, eu achei interessante. E mais interessante também é como as empresas estão, né, buscando soluções cada vez mais apropriadas às diferentes classes sociais que nós temos no Brasil. Então, soluções de mobiliário para classe C, D, E, A, e assim por diante. Eu vejo que o mercado moveleiro vem evoluindo, vem se desenvolvendo a passos largos aqui no Brasil. E você diria que essa reestruturação que a Maquilina passou agora, ela reflete exatamente a estratégia da empresa e a necessidade que o mercado está indicando atualmente? É uma resposta a isso? Com certeza, com certeza. A propriedade da empresa entendeu e teve uma leitura muito clara, né, dos novos tempos e da necessidade de ter sangue novo para enfrentar esses novos desafios e essas novas tendências, com certeza. E hoje, quais são os principais produtos e soluções oferecidos pela Maquilinha? O foco da McLean nesse momento sempre foi na otimização de processos e foco na automação. Até porque a McLean, por hora, o portfólio dela é muito direcionado a empresas de grandes volumes de produção. E ali há sempre uma preocupação, né? E claro, preocupação de toda empresa na otimização dos processos e redução dos custos industriais.
Então, o foco da McLean é realmente em linhas integradas, em linhas que visam a diminuição de movimentação de materiais, né, a diminuição de tempos mortos, a integração de todas as máquinas nos seus diferentes processos. Seria basicamente esse o foco da McLean. Talvez se a gente fizesse uma avaliação e uma definição do perfil da indústria de móveis, a gente poderia afirmar sem dúvida nenhuma que o principal foco deles e até afinidade é o investimento na tecnologia. O industrial moveleiro é apaixonado pela produção. E nessa opção dele em priorizar a produção, o que se busca muito, eu vejo isso nas indústrias e nos polos, é ganho de produtividade constante, né? Nesse contexto, o que, que a Maquilinha tem para oferecer de inovador e atual e urgente para esses clientes, para eles se tornarem mais competitivos? Bom, além do já citado, né, das soluções de automação, de integração entre as máquinas, movimentação de peças, carregadores e descarregadores automáticos, a Maclinia tem se focado muito em linhas de esquadra-bordos com a integração de splitters. São soluções que reduzem as ciclagens na parte da secção, das seccionadoras, e reduzem muito a necessidade de mão de obra direta para fazer a colagem dos bordos e a conversão, e a redução, inclusive, do espaço físico ocupado, né, na fábrica, tendo esse tipo de linha. Produz-se mais, com menos pessoas, com menos espaço e com menos tempo. Esse é um dos lançamentos iminentes. Outra situação recente que é interessante é o processo que também novo, desenvolvido pela McLean, da impressão em baixo relevo. Inclusive, a McLean mostrou isso na última feira da Formobile, né? Andou promovendo esse tipo de solução, que gera como grande benefício um acabamento menos artificial na pintura. Que até então, onde estava a tecnologia de impressão UV? Na impressão em alto relevo. Hoje, com esse novo processo patenteado pela McLean, da impressão em baixo relevo, eu posso ter e oferecer ao mercado um mobiliário onde o toque é bem natural, substituindo o que viria a ser um móvel revestido com uma lâmina natural faqueada, por exemplo, com um custo, obviamente, muito mais baixo. Então, é uma tecnologia nova, é bem interessante esse processo de embossing, né, desenvolvida. E outra solução, também muito interessante, é para fabricantes de cadeira. Então, fabricantes de cadeiras, né, principalmente as cadeiras por mobiliário mais popular, eles sempre tiveram dificuldade em como fazer o acabamento das bordas dos elementos que compõem a cadeira, especialmente os elementos que são curvos. Até então, as únicas soluções eram baseadas à pistola, a pintura manual por pistola. A McLean desenvolveu uma solução de envernizamento das bordas, esses componentes que servem para a fabricação das cadeiras, com uma envernizadora de bordos que trabalha com produtos UV e de maneira automática. Então, é uma solução muito interessante que reduz os custos, os processos, com a vantagem de acompanhar, seja em resistência, seja em cores, né? Tudo que estaria na superfície plana desses elementos eu tenho agora também na borda, estendido à borda, inclusive com possibilidade de impressão de veios no topo, né? Sem ter que fazer a aplicação, por exemplo, de fita de bordo de uma maneira manual, sem ter que fazer a aplicação à pistola, ou seja, é uma outra otimização e é uma outra novidade da McLean para o setor. Aliás, ainda falando sobre custos, uma definição também, uma classificação da indústria nacional é que ela está sujeita a fatores que não dependem necessariamente dela, como impostos, né, custos de logísticas e tudo mais. Então, batendo e enfatizando a área de tecnologia, você entende que nesse quesito a indústria moveleira nacional ela está em nível de paridade com aquilo que você viu lá fora e conhece do mercado internacional, ou ela ainda tem espaço para aprimorar e investir mais e se preparar melhor para ser Então, competitiva? tem bastante espaço. O Brasil é um mercado que realmente tem muito ainda a crescer. É um processo natural de amadurecimento. Existem realmente algumas empresas, alguns polos, que não devem realmente nada em termos qualitativos ou em termos de processos em relação a algumas empresas europeias, né?
principalmente no polo ali de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, aquela região ali do Rio Grande do Sul, essas empresas que estão realmente no mesmo nível dos europeus. Porém, existe ainda muito trabalho a ser feito. O que falta é realmente incentivos, linhas de crédito, né, para a indústria nacional poder assimilar essas últimas tecnologias que estão lá fora. E pretendemos também, agora, nessa nova fase da Maclinha, a Maclinha ser uma fornecedora dessa tecnologia. Quando precisarem esses fabricantes buscarem fornecedores de fora, que eles tenham aqui, com o produtor local, essa alternativa também. Então você entende que a linha de crédito é um facilitador. Faltaria mais incentivos nessa parte, sabe? Para desenvolvimento de tecnologias e acesso, principalmente, aos componentes que fazem parte, né, do maquinário para a tecnologia, especialmente no que tange o 4.0, a digitalização de informações, toda essa parte de hardware necessária ainda é cara para nós, fabricantes de máquinas nacionais. E é possível a gente falar um pouco sobre números do passado e presente e as previsões para os próximos da Maquiline? Na verdade, assim, de curto prazo é difícil prever com as eleições agora, né? Tem sempre fatores alheios ao nosso controle, como os políticos, né? É, E infelizmente. também, assim, não só falando nacionalmente, né? A questão da política, das eleições que estão iminentes agora nesse fim de semana, para dar uma diretriz, o que eu tenho notado, principalmente nas empresas que têm grandes projetos aí pautados, uma retenção, né, na definição desses projetos em função justamente dessa indefinição política. Então, é complicado criar projeções e cenários. Independentemente de quem vier a ganhar as eleições esse ano no mercado brasileiro, eu entendo que 2023 vai ser um ano muito bom de crescimento, né? Não falo somente pela Macline, mas eu acredito que do setor como um todo. Já no globo, é difícil com a guerra agora na Ucrânia, essa bolha imobiliária chinesa, tem vários fatores que também nos inibem de ter uma projeção muito assertiva, assim, concreta. Ah, não, vamos crescer tanto por cento, os números estimados de faturamento vai ser X. Existe uma projeção, mas vamos esperar agora nos próximos 60 dias, aí sim eu terei uma posição mais concreta em termos de números. Eu, como analista de mercado e estudioso de comportamento, Alberto, eu observo e vejo que existe um espaço muito grande para se desenvolver ainda no Brasil e a indústria de máquinas e o fornecimento da indústria moveleira também não está fora dessa leitura, na área de serviço. E isso é um campo em que a Maquilinha tem se destacado aí nesses 48 anos. Ela é reconhecida como uma empresa que presta serviços e tem foco no cliente, né? O que você tem para comentar sobre isso e principalmente em termos daqui para frente, né? Sim, na verdade, até antes da formação dessa nova equipe, a McLean já tinha percebido, né, a necessidade, porque eu já ouvi de muitas empresas, né, de muitos clientes que me falaram, Alberto, não precisas ter necessariamente o melhor produto, mas tenha o melhor serviço, né? E é interessante isso, porque eu não vi apenas de uma empresa, de um empresário, mas de vários, né? E a Maclinia já teve essa interpretação anterior à formação dessa nova equipe e preparou todo um departamento de assistência técnica e principalmente na questão da disponibilidade de peças. Porque hoje nós entendemos a gravidade que é para uma empresa ter uma máquina dentro do ciclo, do fluxo de produção parada, por falta de peças de manutenção na reparação. Quanto essa empresa deixa de faturar naquele dia que a máquina ficou parada? Então, com essa premissa, a Maclinia realmente andou investindo nos últimos 2 anos na formação de um almoxarifado específico para atender rapidamente, né, os clientes nos itens críticos, especialmente os que têm desgaste natural por usura. Então, nesse ponto, foi feito todo um trabalho, está ainda sendo estendido esse trabalho, aumentando cada vez mais, todo mês é aumentado esse almoxarifado, para ter cada vez mais itens, mais elementos disponíveis à pronta entrega. Velocidade é tudo hoje nessa parte de atendimento e assistência técnica. Outro foco importante, e que é um diferencial da Maclina no mercado brasileiro, é o fato dela ter
técnicos residentes nos principais polos moveleiros. Então, ali também é um diferencial. Por quê? Porque se muitas vezes não conseguimos resolver remotamente, né, por videoconferência ou por assistência técnica remota, tem que ir fisicamente um técnico, o fator deslocamento é imprescindível, é importante. Então, tendo um técnico no polo, também faz toda a diferença, essa disponibilidade de recurso humano nos polos. Isso tem facilitado muito. Eu tenho ouvido um bom feedback, né, por parte dos clientes a respeito de ter essa estruturação da equipe de assistência local nos polos. Até porque também a indústria moveleira e o setor de máquinas ainda não chegou no ponto de uma Tesla do Elon Musk que consegue fazer um recal de 1 milhão de carros pelo sistema, né? É Ainda não verdade, quem estamos sabe um nesse dia. estágio. Ainda não estamos nesse estágio. É Quem sabe um fundamental ter dia. assim o técnico presente. E também Exatamente. não só o técnico presente, Alberto, eu imagino que você tem uma equipe voltada para orientar o industrial a comprar aquilo que ele realmente precisa, né? E não aquilo que você quer vender. Eu acho que isso é um É, grande diferencial. tem a parte do pós-venda, exatamente, que tem toda essa estrutura de almoxerifados, de peças, a equipe de assistência técnica, mas a parte mais importante é o início do processo, né? O início da relação entre a Maclean e os clientes. Então, acima de tudo, a postura que a Maclean tem e que a equipe deve ter, que a gente espera, não é a postura de termos vendedores. A Maclean não vende nada. Essa é a verdade. A Maclean não vende. Nós temos uma equipe comercial que não vende nada. Eles são consultores. Então, o empenho nosso é justamente da equipe em procurar entender realmente, né, quais as necessidades de cada um, individual de cada empresa, procurar oferecer a solução mais apropriada para essas necessidades específicas, né, e individual de cada empresa. Se essa necessidade e a solução fizer, principalmente essa solução, fizer parte do nosso portfólio, é claro que vira um orçamento e assim vamos amadurecendo a tratativa. Se não fizer parte e a máquina não conseguir desenvolver isso internamente, a gente acaba sempre indicando quem tenha e orientando o cliente para isso. É comum, muitas vezes, né, os clientes entrarem em contato comigo e perguntarem, fazendo questionamentos, inclusive, sobre soluções que não são hoje fabricadas pela máquina. Nós prestamos toda a consultoria com muito gosto, porque a intenção é justamente promover o crescimento da indústria moveleira brasileira. A Maclina faz parte dessa história e queremos continuar sendo parte e crescer junto com a indústria moveleira nacional. Queremos continuar fazendo sempre parte da história do mercado moveleiro brasileiro. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, eu tenho o privilégio e a oportunidade de conversar com Alberto Luparia, diretor comercial e de marketing da Maquilinha. Então, Alberto, nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, e aí eu quero deixar para você o espaço aberto, então, para você dizer aquilo que eu não perguntei ou falar aquilo que eu não deixei. Fique à vontade. Na verdade, gostaria de novo de agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco também da minha pessoa, né? Fico sempre à disposição de todos, né? Caso também surjam alguns questionamentos ou curiosidades a respeito do que a Maclinia tem a oferecer, né? E agradeço de novo essa oportunidade e esse espaço. Eu que agradeço a sua participação e agradeço você que nos assiste, que nos honra com a sua audiência e espero continuar contando com você aqui no nosso canal nos próximos vídeos. Muito obrigado então e até a próxima. Tchau, tchau, obrigado.